Show de bola. Então vamos lá, vamos começar já que o pessoal, conforme for chegando, a gente vai recebendo eles e conversando um pouquinho. A aula de hoje, o material já está disponível, tá? Aqui na página principal do Siga A. Por enquanto, só os slides. Tem dentro dos slides aqui alguns links que eu vou mostrar para vocês também. E, assim, são 25 slides, mas é um conteúdo bem breve, de certa maneira, porque eu fiz questão de trazer algumas coisas já para ir complementando o raciocínio, tá? Então, antes da gente começar, vocês têm alguma dúvida, alguma coisa? Vocês querem registrar aí? Curiosidades? Lembrando que na próxima aula a gente vai fazer a revisão aí, um fechamento da primeira unidade para avaliação, tá? Continua tranquilo. Então podemos começar? Vamos lá. Muito bem, a aula de hoje a gente vai continuar estudando o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, né? Eu chamo de parte 2, mas é claro, ele tem uma estrutura maior, como a gente viu na aula anterior. Então, na verdade, é para continuar aprofundando o estudo que a gente está fazendo sobre o que trata o manual, né? Porque o manual, ele é a grande referência nos dias de hoje para quando a gente fala ou discute sobre contabilidade aplicada ao setor público. Então, levou muito tempo para ele ser construído na estrutura que ele está hoje, levou tempo para ele se adaptar, né, em relação àquele processo de convergência das normas internacionais, então ele se tornou uma referência. E pelo fato de ser produzido, não por um autor em específico, né, não por uma pessoa que não seja ali vinculada ao setor público de alguma maneira, ou até com vínculo, mas que não deveria, que não teria, melhor dizendo, uma autoridade específica para isso, ele facilita muita coisa, porque essa tentativa de padronizar, a gente fica naquela dependência de que alguém tome as rédeas, né, alguém tome a frente. E o fato do governo federal ter trabalhado em relação a isso é um grande avanço. E a gente sabe que a administração pública ela passa por diversos processos, então esperava-se assim uma demora muito maior para que isso acontecesse de maneira mais prática, né? E aí, felizmente, isso aconteceu de uma maneira um pouco dinâmica ali, é claro, dentro das limitações, porque a gente está falando aí de mais de 5 mil municípios, né? A gente está falando dos estados, da própria União como um todo, que tem patrimônio gigantesco. Então, para controlar tudo isso, dá trabalho. Tá? Mas o fato da gente ter o MCASP, né, o manual, é uma grande referência quando a gente se compara aí às outras administrações públicas pelo mundo. Então, hoje a gente vai falar de procedimentos, só reforçando, primeiro a gente falou sobre procedimentos contábeis orçamentários, que são aqueles três grandes enfoques que a gente dá, né, o aspecto orçamentário, o aspecto patrimonial e o aspecto de controle, né, e de consolidação também que vai junto ali. A parte de custos, inclusive, por não haver uma sessão dedicada a isso, geralmente entra nessa última parte também. Que por enquanto a gente não vai falar, tá? Eu não pretendo abordar isso com vocês, eu quero dar um panorama geral a ponto de que vocês consigam dominar pelo menos esse básico para daí avançar para a Pública 2, já sabendo fazer, montar, né, entender essa dinâmica e as principais diferenças que a gente tem nessa área, tá bom? Então, hoje a gente vai falar de procedimentos contábeis patrimoniais. Primeiro, a gente vai entender ou relembrar, para quem já sabe, o que seria o patrimônio, né? É claro, sob a ótica do patrimônio público. Então, eu destaquei aqui um resumo, mas eu quero, antes de qualquer coisa, lembrar o seguinte: esse é um tema estudado pela administração pública e, enfim, pela área do direito, pela área da administração, pela área da contabilidade também. Então, a gente tem diversas classificações, diversas ramificações, uma variedade muito grande de definições e conceitos, né? Então, cada um expressa ou aborda ali da forma que lhe interessa naquele estudo. Para nós aqui, eu trouxe isso, né, da administração pública, só para a gente ter uma referência, para caso vocês vejam e não achem que estão estudando uma coisa diferente. Mas nada mais é do que patrimônio público continua sendo conjunto de bens, direitos e obrigações, só que aqui, né, neste caso, aplicadas ao setor público. Assim como a gente faz no setor empresarial, ou comercial, ou privado, a gente avalia isso em moeda corrente. E aí, aqui no caso, o Código Civil ele faz essa definição. Né? Os bens públicos, de acordo com o Código Civil,
são, então, os de uso comum do povo, os de uso especial ou ainda os dominicais ou dominiais, dependendo da doutrina que você for estudar. Mas, em resumo, isso se refere a quando a gente está estudando num sentido de estudo mais doutrinário mesmo, né? É mais interessante aprofundar para quando vocês, se for o caso, estiverem estudando para concurso ou para uma prova específica, né? E aí, aqui eu trouxe só uma contextualização, só para exemplificar um pouco dessa linguagem que é utilizada, tá? Então, bens de uso comum seriam aí os rios que uma empresa, por exemplo, não teria, né? Por isso que eu estou trazendo, porque o patrimônio público ele é um pouquinho diferente em alguns aspectos. Mares, estradas, ruas e praças, né? Aqueles que todos acabam utilizando de alguma maneira. E aí, dentro desse estudo, tem lá uma série de regrinhas, o que pode, o que não pode, enfim, como avaliar e etc. Para nós, agora, não é tão interessante. Os de uso especial, que são aqueles colocados a serviço, né, da atividade pública como um todo, o estabelecimento da administração federal, da administração estadual ou municipal, inclusive aí os das autarquias, que a gente já estudou, fazem parte da administração pública como um todo, e ainda existem aqueles que pertencem ao Estado e que deles é possível ter de alguma forma ali a renda, né, pela chamada alienação. Então, a gente tem alguns casos, imaginem vocês aí, um terreno que não está sendo utilizado, ele pode ser colocado ali para o comércio, de modo geral, né, para a construção de atividades que não sejam os do serviço público, e aquilo vai gerar uma renda. Se a prefeitura, por exemplo, tiver um prédio que não está sendo utilizado, não tem ninguém para ocupar aquele espaço, ela não é obrigada, por exemplo, a deixar aquilo parado, mofando, perdendo valor de certa maneira, ao invés de ser utilizado. Né? Claro que daí, para isso, ela vai cobrar, ela vai ter uma série de regras do que pode e do que não pode. Para nós aqui, é interessante só relembrar isso, que quando a gente fala ali para patrimônio de modo geral, né, ou pelo menos o conjunto de bens e direitos, de certa maneira, da administração empresarial, a gente sempre associa, né, o ativo ali dentro das suas classificações com esses conjuntos de bens e acaba imaginando até que o poder público seria o diferente. O grande diferencial está nessa classificação, né, e na forma de trato, porque o poder público, mais uma vez, ele só pode executar aquilo que está previsto em lei, diferente do setor privado. A gente não pode fazer aquilo que é previsto em lei. Então, se está na lei que é proibido, eu não posso fazer, como um cidadão, como um empresário e etc. O poder público é o contrário. Então, para tudo que ele vai fazer, ele vai seguir uma legislação, uma instrução, uma portaria, um conjunto de regras que seja, no caso de mais de uma, e isso precisa ser respeitado. Tá? Então, o que nós estamos vendo, resumindo, é para simplificar este processo. Então, para quem quiser continuar estudando, para quem já está acompanhando o nosso raciocínio, a gente já viu parte geral, que é a Norma Brasileira de Contabilidade Técnica do Setor Público, a NBC-TSP, estrutura conceitual, e as outras normas complementares também. Procedimentos contábeis orçamentários, aula anterior. Procedimentos contábeis patrimoniais é o que a gente vai falar hoje, o patrimônio público e a classificação contábil dele mais especificamente. E aí existiriam procedimentos contábeis específicos, que se destina ali para fundos, convênios e outras regrinhas um pouco mais avançadas, e ainda tem, que a gente vai acabar vendo lá no manual, né, parte 4, plano de contas, e, por fim, demonstrações contábeis, onde ele vai fazer um resumão geral de cada uma delas, como elaborar, qual é o processo, o que se deve levar em conta. E a gente vai trabalhar isso tanto na unidade 2 quanto na unidade 3, então. Eu não coloquei ali para o plano de contas, mas é porque a gente vai ver efetivamente ele na próxima unidade, né, para vocês relembrarem. Já vimos uma parte, mas é uma classificação geral, eu trouxe aqui hoje, inclusive, para relembrar. Em relação, então, ao que o manual traz, ele fala assim, né, parte 2, esse é o sumário dele, procedimentos contábeis patrimoniais, aí ele subdivide lá em assuntos para você poder se localizar. Então, a gente vai ter uma introdução, que é uma contextualização, elementos das demonstrações, que é o que a gente vai ver hoje, mensuração, no caso de estoque ativo, imobilizado e intangível, possuem regras específicas, a gente vai até um ponto que não complique demais, mas que seja suficiente para ver e associar com o que a gente está acostumado, né, o famoso débito e crédito. Então, para entender como isso vai refletir futuramente nas demonstrações contábeis. E aí existem os casos de redução ao valor recuperável, propriedade para investimento, tipos de receita, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje também, se é com contraprestação, se é sem contraprestação, casos de empréstimo, ou como avaliar os custos de empréstimo, custos de empréstimo, provisões, passivos contingentes, ativos contingentes também. Tudo dedicado e ainda um próprio reflexo patrimonial no caso de despesas de exercícios anteriores, né?
ou como a gente vai chamar de agora em diante, os famosos restos a pagar. Mas, assim, de um modo geral, a gente não vai ver todos os tópicos hoje, porque ficaria, inclusive, mais extenso. Então, eu tentei resumir e contextualizar aqui com aquilo que a gente já conhece. Na introdução, o manual vai apresentar as regras básicas, os conceitos básicos e os procedimentos mínimos que você tem que saber para quando você vai entender ou estudar o plano de contas ou a contabilidade aplicada ao setor público. Então, ele faz isso por quê? Para uma harmonização desses padrões, né, ou seja, para que todo mundo execute da mesma maneira, de uma forma padronizada, identificando ali as variações patrimoniais, que eu já vou entrar em detalhes, as suas classificações, os seus destinos e os seus registros, que é o próprio débito e crédito. Isso tudo para permitir, então, uma evidenciação e uma consolidação das contas públicas. Vocês veem que, assim, o texto do manual, ele não é exatamente um livro didático, né? Então, a gente às vezes precisa ler, reler, contextualizar, porque senão fica um assunto muito fora. Mas uma vez que a gente vai entrando no tema, ele vai ficando cada vez mais fácil. No item 2 daquele mini sumário dele, né, dividindo aí essa parte que nós estamos estudando, ele fala assim, olha, estes são os elementos apresentados a seguir. Ativo, passivo, neste caso aqui, ele fala, inclusive, dessa maneira, receita e despesa, que no manual, a partir de agora, ele começa a chamar de variação patrimonial aumentativa e variação patrimonial diminutiva. Como a gente já viu também na aula anterior, isso está presente. É um caso específico, atípico do Brasil, mas a gente tem que se adaptar a essa relação. E o que é receita, então, e o que é despesa? Um aumenta e o outro diminui. Isso na perspectiva patrimonial. E é importante a gente entender isso, porque receita e despesa tem muitas classificações. Então, aí, às vezes, também pode confundir um pouco. Lá ele ainda cita os itens E e F, que seriam a contribuição dos proprietários e distribuição dos proprietários. Eu deixei menorzinho aqui só para não passar em branco, para comentar rapidinho, mas seriam casos um pouco mais específicos também, que não vale a pena esquentar a cabeça nesse momento, tá? Depois que você dominou a base, aí você avança para essas situações. Mas o que seria isso, então, já que a gente nunca viu ou não conhece por se tratar do setor público? Contribuição dos proprietários é a entrada, na perspectiva ali, lembra que a gente está fazendo o papel de setor público, né? Nós somos a prefeitura, nós somos o Estado, o governo do Estado, o governo federal, enfim. Então, é a entrada de recursos para a entidade a título de uma contribuição de algumas partes externas. Então, seria como, independente ali, a gente vai ver, né, não é o caso de quando a prefeitura ela recebe um dinheiro, tá? Então, ela recebe este valor ou de proprietários aí para quando ela vai fazer um investimento em conjunto, e aí tem a iniciativa privada envolvida no meio. Então, é uma série de outras regras que são adotadas. Mas no processo cotidiano, é receita e despesa. Então, a gente não usa muito essas nomenclaturas, né? É claro, a gente aqui na forma de estudo básico, né? Aí o pessoal que trabalha com isso vai adotar, vai precisar utilizar. E distribuição seria o contrário, é quando a prefeitura, então, despende algum recurso, né? E ela está participando de algum projeto nesse sentido. Essa é a definição aqui do manual, mas isso acaba sendo um pouco mais complexo porque envolve conceitos também de contabilidade mais avançada, né, para quando a gente estuda as mutações do patrimônio líquido, para quando a gente estuda ali consolidação de demonstrações contábeis e outros itens que aí, se eu estou trabalhando com entidades coligadas, enfim, né, eu preciso avaliar de uma perspectiva um pouco mais avançada. Então, lembrem-se, até agora vocês já estudaram na contabilidade de modo geral, ativo, passivo, receita e despesa. E, detalhe, não está escrito aqui, mas ele fala, passivo inclui o patrimônio líquido, que a gente já vai ver também. Então, esses são os elementos principais que vocês têm que entender. E quando a gente está falando de procedimentos contábeis patrimoniais, é isso, é o patrimônio do poder público. Ele vai se subdividir em diversas categorias e classificações, e essas aqui seriam as principais ou mais usuais, né? E essas técnicas ou procedimentos são o que a gente vai utilizar para fazer, por exemplo, depois o balanço patrimonial, que inclusive nessa aula eu vou mostrar para vocês o da prefeitura, deixei o link e tudo mais. Ok? Então, antes de qualquer coisa, vamos só relembrar mais uma vez, esse é o plano de contas relacionando a natureza da informação com as classes, assim como a gente viu no orçamentário. Então, no orçamentário, a gente trabalhou com quem? Classe 5 e classe 6, aprovação e execução do planejamento ou do orçamento, né? E aqui a gente vai trabalhar, então, com as classes 1 até 4, que tem a natureza patrimonial. Então, a partir desse princípio, a gente vê e começa a fazer essa separação.
Só que no plano de contas, tudo isso é uma coisa só, né? Vai do 1 até o 8 dentro das suas subclassificações ali, inclusive. Então, hoje, vocês vão dar uma ênfase junto comigo aqui, as classes 1 até a 4. Então, quem que é o 1? Ativo. 2, passivo, incluindo patrimônio líquido, né? 3, variação patrimonial diminutiva. Quem que é essa? É a despesa. 4, variação patrimonial aumentativa. Quem que é esse? A receita. Então, vejam assim, que apesar da nomenclatura inicialmente ser um pouco diferente, a gente já conhece. O que é uma receita, desculpa? É a entrada de recursos para a empresa, não é? A gente chama dessa maneira, que aumentam ali o fluxo financeiro e etc. O que é uma despesa? São todos os gastos relacionados para a obtenção de receitas, é tudo aquilo que a gente gasta para poder obter uma receita. Então, por exemplo, o CMV, que vocês devem ter trabalhado bastante, ele é tratado como uma despesa. A receita de venda com mercadoria, a receita de venda com prestação de serviço, tudo isso existe também no poder público, como a gente está vendo aqui. Então, vamos lá, definindo os elementos, os conceitos tradicionais são aplicáveis aqui da mesma maneira, e isso não muda apenas no sentido final da coisa, tá? Não muda até lá. Então, ativo é um recurso controlado no presente pela entidade. Então, isso não modifica nada, é o conjunto de bens e direitos, como a gente já adotou e já convencionou no estudo da contabilidade. Por que no presente, né? Desculpem, estou um pouquinho sem voz. Por que no presente? Porque é no momento da demonstração contábil que aquele recurso tem ou não que estar presente, tá? Por que ele é resultado de um evento passado? Porque aqueles fatos e atos, enfim, aquelas coisas que originaram a existência desse ativo ou do passivo, aconteceram antes da demonstração contábil. Este é o princípio básico pelo qual vocês precisam se direcionar, né? Então, tudo aquilo que acontece antes do balanço originou as informações que estão no balanço. Então, se no dia daquela demonstração contábil aquele recurso estava presente, né, dentro da composição ali da empresa, ou no caso aqui do poder público, ele é um ativo, caracterizado, neste caso, né, como bens e direitos da mesma forma. O passivo segue a mesma regra, é uma obrigação presente, também derivada de evento passado, cuja extinção deva resultar na saída de recursos, né? Então, se lá numa empresa a gente tem a conta de energia a pagar, o aluguel a pagar, funcionários a pagar, etc., essas obrigações elas existem no dia que a gente faz a demonstração contábil. E a partir desse raciocínio, a gente consegue fazer a mesma lógica para o poder público. Então, se existe aquela obrigação no momento da demonstração, ela precisa ser evidenciada. E ela é resultado de eventos passados, e para ela deixar de existir, né, a sua extinção, é necessário, então, uma saída de recurso. É a mesma situação, tá? Situação patrimonial líquida é sinônimo de patrimônio líquido aqui. Às vezes usa um ou outro termo, mas é a mesma coisa. É o resultado, a diferença, né, entre ativo e passivo. Tudo aquilo que eu tenho menos tudo aquilo que eu devo, ok? Então, a definição tradicional continua sendo aplicada da mesma forma. Bacana? Alguma dúvida até aqui, antes de eu falar de receita e despesa mais uma vez? Não, professor. Beleza. Vocês estão ouvindo muito barulho de fundo aí? Tá atrapalhando? Para mim tá tranquilo. Tá, não atrapalha, né? Se ficar muito ruim, vocês me avisam, tá? Então vamos lá. Aqui o manual, ele faz essa distinção, eu acho que eu comentei com vocês na aula anterior, não estou bem certo se foi nessa disciplina ou se foi na outra, né? Mas essa nomenclatura, ela é quase que exclusiva do Brasil, a chamada VPA, Variação Patrimonial Aumentativa, ou VPD, Variação Patrimonial Diminutiva. E aí eu não quero que vocês se assustem, porque assim, via de regra ou na prática, é literalmente a mesma coisa. Ele só chama de uma coisa diferente, talvez por uma questão de conceituação que no poder público, receita e despesa tem diversas classificações. Então, na tentativa talvez de denominar ali ou de definir com maior clareza para a parte patrimonial e não para a parte orçamentária, eles fizeram essa separação. Porque daí a gente tem receita orçamentária, despesa orçamentária, subclassificações dessa ideia também, intra-orçamentária ou extra-orçamentária e etc. Então, aqui para nós, por enquanto, vai ser sinônimo, receita, VPA, despesa, VPD. Quanto antes vocês associarem essas coisas, mais fácil fica. E aí ele faz essa definição, como eu trouxe aqui no Ctrl+C, Ctrl+V do manual mesmo, corresponde a aumentos na situação patrimonial líquida da entidade,
não oriundos de contribuições dos proprietários, só para separar aqueles dois itens que a gente viu, tá? Então, essas contribuições, como eu falava antes, elas não são tão usuais. Então, aqui ele só quer fazer essa separação. Ele fala, ó, tudo que não for contribuição de proprietário é uma receita, ou aqui, neste manual de agora em diante, uma VPA, uma variação patrimonial aumentativa. E o mesmo para as despesas, né? Não oriundas aí de distribuições aos proprietários, então é uma despesa. Se é uma despesa, precisa ser classificada como tal, tá? Então, via de regra, toda vez que vamos imaginar aí só para rapidinho contextualizar, a prefeitura recebe um recurso de um imposto pago. Né? Aquele imposto foi pago, ele é uma receita na visão da prefeitura. Então, na visão da contabilidade da prefeitura, isso vai ser tratado como uma receita. Se é uma receita, ela cria uma variação patrimonial aumentativa. Então, isso afeta o patrimônio que ela possui. E o contrário também é válido. Se ela tem alguma espécie de despesa, ela cria, então, uma variação patrimonial diminutiva. Assim como a gente, na contabilidade comercial, faz, vocês conhecem o processo como ARE, né, apuração do resultado do exercício, enfim, ou apuração do resultado somente, mas é o confronto de receitas e despesas. Isso também vai acontecer no poder público, tá? Dentro de um processo patrimonial, que é o que a gente está vendo aqui. Então, aí dentro do ativo, a gente vai ter subclassificações, e talvez isso também possa, inicialmente, para quem nunca viu, confundir um pouco, mas é só ir se habituando. A gente vai ter uma definição que é dada pelo manual, e aí ele relembra que existe uma definição mais antiga da lei. Tá? Então, no manual já usa-se um termo mais comum ao que a gente está acostumado: ativo circulante, curto prazo, né? Bens e direitos de curto prazo; ativo não circulante, longo prazo. O que é curto, o que é longo? 12 meses é o prazo de referência. Então, se eu tenho uma demonstração contábil no dia 31 de dezembro de 2020, por exemplo, como a gente vai ver, 12 meses para frente, curto prazo. Então, seria 31 de dezembro de 2021. A partir dali, é longo prazo, né? Que é o caso, normalmente, a gente tem aí ativo imobilizado, intangível, que são aqueles tipos de bens e direitos, ou contas a receber de muito longo prazo, que vão ser caracterizados justamente por este detalhe, né? Quem já observou algum plano de contas, já trabalhou com isso de alguma maneira, deve ter relacionado de alguma maneira essas duas características. E por ser usual também na contabilidade comercial, acredito que isso aqui não é difícil de lembrar, de definir, de usar. Só que aí a lei, ela traz uma coisa que a gente não tem na contabilidade comercial, que é o chamado ativo financeiro e ativo permanente. E é mais ou menos a mesma regra, mas eles se baseiam em outro critério de definição. Então, antes, a gente está acostumado aqui a ver o critério, no caso do passivo, né, de conversibilidade, que se fala, que é a capacidade daquilo se transformar em dinheiro ou em um recurso disponível. Para o passivo, exigibilidade, que é a capacidade de pagamento ali de acordo com os prazos também. Mas a lei de 64, ela usava essa nomenclatura porque ela estava muito preocupada em trazer para o Brasil o conceito de uso do orçamento. E o orçamento, como a gente mais ou menos já viu nas aulas anteriores, ele passa por um processo, desde a sua definição, o planejamento, né, até a aprovação deste planejamento, até a execução do que foi planejado propriamente dito. E aí, isso é o que caracteriza. Por isso que se usa esses termos. Então, ativo financeiro são os créditos e valores, leia-se, de certa maneira, bens e direitos, como a gente está acostumado, né, que independem de autorização orçamentária. Então, por exemplo, para a prefeitura receber o dinheiro de um imposto, ela não precisa ir lá e pedir autorização para a Câmara de Vereadores. Você só paga o imposto e ele chega no caixa da prefeitura. E aí existem também outros créditos e valores que vão depender de autorização legislativa ou orçamentária. É sinônimo quase aí, leia-se legislativo. Então, existem situações que, para usufruir daquele recurso, há necessidade, há uma dependência, né, de autorização do legislativo, que é outro poder, como vocês já conhecem da estrutura que a gente já discutiu antes. Então, vejam que, assim, apesar da nomenclatura ser um pouco diferente, o que o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público fez? Ele adotou esses critérios que eu coloquei aqui entre parênteses. Então, toda vez que vocês verem uma conta com esse F na frente, ele vai significar que é financeiro. E financeiro significa que independe de autorização legislativa. Lá na frente, a gente vai fazer exemplos, separar cada uma dessas situações, tá? E quando for a letra P, né,
a gente vai ter, então, permanente. Isso vale tanto para o ativo quanto para o passivo, tá? A regra vai ser a mesma. Então, aí pode acontecer de ficar um pouco confuso no começo, mas, de novo, né, conforme for ficando usual essa linguagem, a gente vai associando com exemplos aqui. Tá? Então, o caso aí do ativo nas suas classificações. O manual traz as duas e eu estou só replicando para vocês aqui. Na lógica, passivo, mais uma vez, mesmo conceito, né? Obrigação presente, derivada de evento passado. Divide-se em circulante e não circulante, pelo mesmo critério, ou como a gente chama também, exigibilidade, né? Que é, digamos assim, a ordem de cobrança, né? Se é até 12 meses ou se é depois de 12 meses. E ele também traz essa mesma classificação. Passivo financeiro, letra F, tá? Mais uma vez, se for uma conta do passivo e tiver a letra F entre parênteses, é uma classificação dada dessa maneira. Aí a lei diz o quê? Dívida fundada, já eu explico esse asterisco ali, e outros pagamentos que independam de autorização orçamentária. Então vejam que o critério é o mesmo. Se for financeiro, não depende de autorização. Se for permanente, depende de autorização do legislativo. E por que tem então ali detalhado, né? Esse termo dívida fundada, ele é uma questão mais técnica, mas em resumo, ele não é o mais adequado, né? Porque dívida fundada significaria outra coisa naquele contexto. E aí existem discussões e tal, mas a lei é de 64 e até hoje não mudou. Então, em regra, eu estou só replicando aqui para vocês, para que não fique fora do que vocês podem encontrar em pesquisas e em estudos, tá? Em outras aulas também, enfim. Mas, assim, a dívida por si só, a gente também tem que estudar lá na frente, porque é um conceito um pouco mais avançado, depende de outros critérios, principalmente de uma leitura mais adequada da lei, né, de responsabilidade fiscal, para entender como que isso se aplica no contexto da administração pública. Por hora, para procedimentos contábeis patrimoniais básicos, vamos chamar assim, eu preciso só entender esse conceito. Então, se ele for com essa classificação, ele pode ser tanto um ativo quanto um passivo financeiro. Um ativo ou um passivo permanente também. Tá? Então, é muito usual que a gente veja uma dificuldade, pelo menos para quem está começando a estudar, é entender esses dois conceitos. Então, usa os dois? Usa, porque é como se a gente tivesse uma estrutura de um balanço patrimonial da lei de 1964, da lei 4.320, e ao mesmo tempo tivesse uma outra estrutura que é dada pelo manual, que é dada pelo plano de contas, que é dada por uma nova legislação, digamos assim. Então, é como se a gente tivesse que fazer dois balanços. Precisa fazer os dois na prática? De modo geral, hoje já se consegue fazer um, mas houve um processo de convergência que era preciso, muitas vezes, fazer os dois, separando esses critérios. Tá? Então, hoje a gente consegue fazer um, adotando justamente essa definição. Isso aqui é um passivo financeiro, isso aqui é um passivo permanente, ou um ativo financeiro e um ativo permanente. E isso fica claro, né, depois desse trabalho que foi feito pelo manual. Alguma dúvida sobre esses dois elementos aí? Antes de eu passar aqui para a mensuração? Não, professor, para mim tá tranquilo. Tá, chegou nenhuma mensagem aí no chat também não, né? Não, não tem nenhuma mensagem. Bacana, eu não vi também se tem, que às vezes entrou alguém aí, eu não tem ninguém pedindo para entrar, show de bola. Então aí, continuando lá na própria leitura do manual, né, de certa maneira, ele vai trazer um tópico dedicado à mensuração. Tá? O que eu fiz? Como a mensuração é um tema um pouco mais complexo, de uma maneira mais prática, a gente vai simplificar também esse raciocínio para fechar aí um mínimo necessário de entendimento. Tá? Existirão situações em que a mensuração ela precisa ser estudada mais a fundo. Mas no dia a dia, no cotidiano, existem algumas regras básicas que a gente já está acostumado também a utilizar. Então, o que é mensuração? É o ato de mensurar, né? E mensurar é dar valor. Então, mensuração é a ação de dar valor. Aqui eu coloquei o conceito que ele traz só para relembrar, né? O processo que consiste em determinar esses valores, tá? Então, o objetivo é qual critério que eu vou utilizar para dar o valor àquilo. Como vocês aprendem na contabilidade comercial, a gente não pode, por exemplo, quantificar nada simplesmente por uma ideia ou uma imaginação. A gente utiliza uma série de técnicas, né? A contabilidade se baseia muito nisso. Técnicas que podem muitas vezes ser verificadas por outras pessoas,
E se ela fizer a mesma conta que eu, ela vai chegar no mesmo resultado, não é um critério que eu simplesmente inventei. E para o poder público não podia ser diferente. E tudo isso vem por uma premissa da grande palavra-chave, que é essa ideia de responsabilização do poder público, né? A prestação de contas e o accountability, que a gente ouve muito falar, mas às vezes fica um pouco difícil também de entender, porque não tem uma tradução exata. Mas, em resumo, seria esse processo de responsabilidade sobre as contas que você apresenta. Então, seria assim, se eu sou um gestor público, ou até mesmo, não necessariamente ali o prefeito de uma cidade, mas o contador de uma prefeitura, eu também sou responsável por aqueles recursos. Eu assino embaixo da demonstração, eu assino embaixo daquilo que nós estamos fazendo, né? De certa maneira. Então, eu preciso tomar conta daquilo que eu estou executando e prestar contas disso de uma maneira responsável, tá? A palavra responsabilização aqui tem essa conotação. Ou seja, cuide bem do dinheiro porque ele não é seu. Esta não é a sua empresa. Você é o contador da prefeitura, mas você não é o dono da prefeitura. Quem é dono é o povo. Ou seja, os recursos são da sociedade. É mais ou menos esse raciocínio. E aí, então, a mensuração eu vou deixar para abordar aqui, quando a gente falar um pouquinho da situação de estoque e também do imobilizado, para comentar algumas coisas. Mas, de modo geral, cada um deles vai ter uma técnica, vai ter um conjunto de regrinhas ali que a gente precisa ir observando, tá? Então, aqui entrando um pouquinho mais no débito e crédito e vendo a parte que realmente nos interessa, né, que é tirar algumas curiosidades em relação ao processo como um todo. As chamadas VPAs, ou receitas, como já são sinônimos agora para nós, precisam ser reconhecidas, assim como a gente entendeu lá naquela parte dos lançamentos em relação ao orçamento. Então, aqui eu estou replicando aqueles exemplos que a gente viu, de certa maneira, vocês vão ver que eles vão ficar muito parecidos. É o famoso débito e crédito, né? A escrituração contábil como um todo. Se tem débito e crédito, tem o livro diário. Se vai ter o livro diário, vai ter o razão. Se tem o razão, tem o balancete. Se tem o balancete, tem um balanço para demonstrar e evidenciar aquela informação. Então, no exemplo que eu trouxe, a gente está considerando uma situação que ocorre exclusivamente aí no poder público, que é quando a gente tem ali a ideia de um fato gerador, que em resumo seria o que dá origem ao imposto ou à arrecadação a receber, e ela acontece antes do dinheiro propriamente chegar. Seria então uma situação hipotética que eu coloquei aqui para vocês, que é o caso do IPTU. O que gera o IPTU no dia a dia ou na realidade das empresas, desculpa, das prefeituras? A gente tem uma casa, essa casa está na cidade e a existência desta propriedade, melhor dizendo, né, ela já nos gera uma obrigação. Então, eu, como cidadão, preciso pagar o meu IPTU todos os anos, conforme a lei determina, se esse foi o critério adotado pela lei. E aí, o fato dele existir independe do fato de eu estar pagando ou não. Percebam, o fato gerador, como a gente chama no direito tributário, do IPTU é a data do dia 1º de janeiro, é a existência daquele imóvel sob a propriedade de alguém, né? E este alguém, portanto, fica obrigado a pagar o imposto naquele ano. Então, se eu tenho uma casa neste ano de 2021 no meu nome, eu estou obrigado a pagar o IPTU. E aí, se vai vencer no mês de abril, se vai vencer lá, se a prefeitura vai prorrogar porque estamos em uma pandemia, isso são outros 500, é outra conversa. Mas aqui, o que o manual ele exemplifica é para ilustrar, olha, podem acontecer situações em que você vai precisar registrar uma receita mesmo antes dela acontecer. Então, neste caso, a gente considera o fato gerador. E aí, nessa situação, exemplificando aqui, a gente vai ter uma natureza da informação, ou seja, para registro patrimonial. Significa que eu vou usar as contas do 1 até o 4 do nosso plano de contas. E o exemplo que ele dá é justamente esse. Débito 1.1, ou seja, ativo circulante, crédito 4.1. Se vocês se recordarem, quando a gente faz uma venda de uma mercadoria, por exemplo, dentro do empresarial, né, vamos colocar assim, da contabilidade comercial, a gente vai debitar caixa, né, ou contas a receber, que seria relativamente aqui a mesma coisa, e crédito, receita. Só que aqui a gente vai receita com venda de mercadoria, para falar tudo, né, ou receita com prestação de serviço. Por quê? Porque ali, dentro desse raciocínio, a receita tem natureza credora, né? E aí, quem não estudou muito a fundo essa parte, pode parecer um pouco confuso, mas vale a pena resgatar esse conceito.
Como a natureza da receita é credora, aqui a VPA tem a mesma premissa. Ela tem uma natureza credora também. Então, isso significa que ela vai originalmente ser aumentada pelo crédito. Lembram disso? Vocês devem ter estudado lá em teoria da contabilidade. E aqui isso faz toda a parte do fundamento, da base, por que de lançar dessa maneira. E o débito vai ser a mesma coisa. Então, débito ativo 1.1, créditos tributários a receber. Então, se é crédito tributário a receber, é um bem, um direito ou uma obrigação? É um direito que a prefeitura possui. Ela tem créditos de tributo, né, que engloba aí o imposto como parte dos tributos a receber, tá certo? Então, aí, o exemplo, só para simplificar o raciocínio. Aí o manual ainda fala, né, o registro da VPA, que neste caso aumenta o resultado patrimonial, constituindo um fato modificativo. Isso é mais interessante para quando a gente for falar também, estudar exclusivamente a VPD, desculpa, a demonstração das variações patrimoniais, a DVP, né, é o contrário. Tá? Então, em resumo, pode acontecer, e aí significa o quê? Que no dia 1º de janeiro eu já tenho que fazer esse débito e crédito. Ah, vai ter um profissional lá, dia 1º de janeiro é feriado mundial? Não necessariamente, obviamente, mas a data do registro é referente àquele dia, tá? Então, isso vai acontecer. E aí, a arrecadação posterior vai ser registrada também e vai alterar esses lançamentos que a gente está vendo aqui. Então, aí, no caso, quando acontece essa arrecadação, eu vou ter uma situação que é o que a gente viu no exemplo do orçamento, que é o mexo com os 3 aspectos, né, os 3 grandes grupos, ou, enfim, subsistemas, como também é chamado. Seria patrimonial, orçamentário e de controle. Então, aí, neste momento da arrecadação, vamos imaginar que o IPTU venceu no dia 10 de janeiro, todo mundo pagou. Seguindo esse raciocínio, eu vou diminuir aquele créditos tributários a receber. Estou ali no primeiro lançamento, crédito, então 1.1, para reduzir aquele valor que eu tinha a receber, e estou dizendo, olha, entrou dinheiro no meu caixa nesse momento, caixa e equivalente em moeda nacional. E aí vejam, aparece o F e o P para a gente observar. Créditos tributários a receber é permanente. Por que é permanente? Porque isso tem que ter passado pela LOA, tem que ter passado pela autorização do legislativo, tem que estar lá no PPA, na LDO e na LOA, previstos anteriormente. A prefeitura ela já precisa começar o ano e as suas atividades com aquilo previsto e aprovado pelo legislativo. Tá? E a gente vai também estudar o ciclo orçamentário, vai aprofundar nesses processos. Mas agora, a entrada do dinheiro por si só, o dinheiro que eu tinha para receber já foi autorizado, né? Eu já lancei isso no meu orçamento anual, eu já sabia que aquele pessoal ia ter que pagar o IPTU. Agora, o fato deles me entregarem o dinheiro não precisa ser aprovado de novo, é parte financeira, então isso vai ser chamado de ativo financeiro, ou neste caso aqui, caixa, que seria o cofre da própria prefeitura, né? Em resumo, ou o agente arrecadador, melhor dizendo, porque ainda não é efetivamente o dinheiro entrando em alguns casos, tá? Mas, em modo geral, é para a gente entender que essa natureza da informação patrimonial, ela vai trabalhar com ativo e receita, né? Provavelmente é o que vai acontecer. Existem casos aí, mas a regra geral vai ser essa. Então, eu vou trabalhar originalmente com o 1 e o 4 ao mesmo tempo, ou seja, ativo e receita, e também, em outros casos, passivo e despesa, né? Se ela estiver acontecendo momentaneamente, se ela estiver sendo programada, existem algumas variações. Tá? E aí, só para reforçar, não posso deixar de lembrar, o fato disso acontecer, né, o momento da arrecadação, me gera ali como contador uma obrigação de lançar essa informação também nas outras naturezas, porque o orçamento, a partir de agora, começou a ser realizado. Então, eu tinha a receita a realizar e agora ele está acontecendo. Eu tinha uma informação de controle em relação ao quê? Olha, disponibilidade de recursos, quanto que você tem para gastar? E aí eu estou anotando aqui que entrou recurso daquilo que eu tinha previsto. Então eu vou controlar esse recurso para eu saber e não comprometer ele inadequadamente. É mais ou menos o conceito de orçamento que a gente viu naquela aula anterior. Quem não viu, dá uma olhada nela primeiro, para depois acompanhar com calma essa aula, tá? E pode acontecer, né, neste caso ainda, com a arrecadação sendo ali paralela à própria ocorrência em si, né, da VPA. Então, a gente vai ter efetivamente o exemplo de uma venda de mercadoria, prestação de serviço, que é o caso mais similar aí ao próprio cotidiano das empresas que a gente conhece. E aí, basta eu relembrar o conceito.
Então, se eu estou executando, o MCASP, ele usa esse exemplo de prestação de serviço, né, ou exploração de bens e direitos, porque a prefeitura, inclusive, em alguns casos, pode, ou o governo federal, pode fazer venda de mercadoria, pode prestar serviço e cobrar por isso, sem que isso seja necessariamente chamado de imposto, de tributo, ou de outras coisas que a gente está acostumado. Tá? Então, aqui neste exemplo, mais uma vez, natureza da informação patrimonial, eu vou debitar um, que é quem? Ativo. 1.1 neste caso, que é ativo circulante. Por quê? Eu estou reconhecendo uma variação patrimonial aumentativa, leia-se receita, que ocorre exatamente no mesmo momento que a arrecadação, ou seja, que o dinheiro ingressa para o cofre público ou para o ente arrecadador. Então, aqui, ao mesmo tempo que está entrando dinheiro para o caixa, está sendo reconhecida ali essa receita também. Tá? É só uma maneira diferente de dizer. Então, 4.3 seria um tipo de VPA, ou um tipo de receita, digamos assim. Tá? E aí, a natureza da informação orçamentária e de controle segue o mesmo princípio que a gente acabou de ver no exemplo anterior. Tá? Alguma dúvida sobre as VPAs, sobre o lançamento básico delas, antes da gente falar das VPDs? Ficou muito rápido, muito confuso? Ficou tranquilo? Me deem aí um feedback. Tá tranquilo, professor. Acho que começa as dúvidas mesmo quando a gente começa a praticar os exercícios. Aí surgem as dúvidas, mas tá tranquilo, sua explicação tá boa. Beleza. Tá, vai me pausando aí qualquer coisa, tá? Então, as VPDs vão ser quem? Despesas. É só ler dessa maneira que fica muito mais fácil. O reconhecimento dela pode ocorrer antes da ocorrência do que o manual chama de liquidação, porque existem estágios, né, da despesa, existem estágios da receita que a gente também vai estudar no ciclo orçamentário. Então, o exemplo que ele dá é o caso do 13º, né, que é uma despesa que vai acontecer, mas ela ainda não está sendo paga efetivamente. Então, ela precisa ser registrada parceladamente, e dentro desse contexto, ela vai passar por algumas etapas, que seria ali, então, primeiro a fixação, depois o empenho, depois a liquidação e depois o pagamento. E antes ainda da liquidação, né, que é a confirmação do pagamento dessa despesa, que é que está tudo certo, pode liberar o dinheiro, então ela pode ser registrada. O caso do 13º vai ser um exemplo para isso. Então, eu vou trabalhar com qual classe aqui, neste caso, da natureza da informação patrimonial? Debitar 3, que é debitar despesa, a despesa tem natureza devedora, e creditar o meu passivo, né? No caso aqui, pessoal a pagar, referente a 13º. 2.1, passivo circulante. 2.2, passivo não circulante. 2.3, patrimônio líquido ou situação patrimonial líquida. Ok? Então, 3.1, VPD. VPD por quê? Porque é uma despesa, neste caso aqui, que diminui, né, portanto, o patrimônio da entidade pública. Aí, no mês do pagamento, ou conforme o processo vai acontecendo, a gente vai passar por essas etapas. Eu trouxe aqui o exemplo do empenho, só para reforçar e lembrar, né, que a gente já viu também. Então, no empenho da dotação, o que é dotação? É o crédito, é aquilo que está disponível. Então, a prefeitura vai usando, o governo vai usando aquele crédito que ele falou que ele ia arrecadar. Natureza orçamentária, a gente já viu que ele vai passando por essas etapas, e aí, ao mesmo tempo, eu vou ter lá embaixo natureza da informação patrimonial. Aí eu vou trabalhar com aquela conta que eu tinha lá programado, diminuir ela, né, 2.1, e vou creditar, então, a parte financeira, que é para dizer, olha, está indo, sendo direcionado para a saída de caixa. Então, neste momento, a gente trabalha com a mesma conta, neste exemplo específico, tá? Mas aí é só para entender que estes processos vão acontecer de acordo com o próprio ciclo, com as etapas da despesa e da receita. E a todo momento eu preciso ficar atento, porque aí às vezes a gente acha que uma coisa é só orçamentária, ou que ela é só de controle, ou que ela é só de patrimonial. Mas na maioria dos casos, pelo menos nesses estágios principais, a gente vai ter uma situação que envolva todas as contas ao mesmo tempo. Então, aí, o balanço orçamentário, eu vou usar as contas orçamentárias. O balanço patrimonial, eu vou usar as contas patrimoniais. Para fazer o controle, compensação ou avaliação de custos, 7 e 8 da classe do plano de contas como um todo, tá bom? Então, aqui eu cito as informações iniciais que a gente já viu e lá no final reforço o patrimonial, que é para a gente entender. Então, ela vai fazendo essa transição. E aí, vejam, mais uma vez, né, aquilo que a gente comentou. Primeiro lançamento, ele é sempre na horizontal.
ou seja, mexe com uma classe do lado direito e do lado esquerdo do plano de contas, que é esse aqui que eu estou comentando para vocês, tá? Eu deixei ele aqui atrás. Então, se ele é horizontal, ele vai acontecer, olha, no 1 junto com o 4, né? Fica um pouquinho na diagonal, mas é dentro do aspecto patrimonial. Horizontal, o 3 e o 2, dentro do patrimonial ainda. Agora, se for orçamentário, é 5 e 6. Aí depois, no segundo lançamento, é vertical. Então, estava mexendo agora na VPD. Vai trabalhar com quem? Com o passivo. Aí eu vou diminuindo dentro do próprio passivo, como vocês estão vendo aqui. Retornando rapidinho. Primeiro, 2.1 no crédito, e aí depois, 2.1, continuando, né? Vai ter subclassificações ali, para diminuir aquele saldo anterior e passar ele para a próxima conta de maneira vertical, dentro do próprio grupo, onde eu vou chegar no finalzinho lá de um saldo para identificar, né, como se eu estivesse transferindo esses valores até que ele chegue no momento da saída, deixa de existir no caso do passivo e da VPD também, tá certo? Então, uma vez que eu entendo esses estágios e entendo este tipo de lançamento, o plano de contas, que é aquele monstro, né, de não sei quantas mil linhas lá, ele vai simplificando o raciocínio. Depois do empenho, eu tenho quem? É a liquidação. A liquidação nada mais é do que essa verificação se está tudo certo para pagar. E aí eu envolvo essas classes de natureza orçamentária e controle para avaliar, de acordo com a execução do orçamento, e se eu estou gastando aquilo que não está, de certa maneira, comprometido com alguma outra coisa. Ah, tudo certo, beleza? Vamos pagar. No pagamento, saída do recurso, volta a mexer aonde? No caixa da prefeitura, no caixa do setor público. Então, mais uma vez, o caixa faz parte do quê? Do conjunto de bens e direitos. Se faz parte do conjunto de bens e direitos e obrigações, no caso de pessoal a pagar, eu vou ter uma informação patrimonial. Então, tem que voltar e fazer o débito e crédito na informação patrimonial de novo. E aí, vejam aqui um lançamento simples de pagamento de pessoal. Crédito, a origem, de onde está saindo o dinheiro, do caixa equivalente de caixa que a prefeitura tem, né? O seu cofre, ou sua conta bancária. Débito, aquela conta a pagar, aquela obrigação a pagar, chamada pessoal a pagar, de natureza financeira. Por quê? Porque neste momento já não depende mais de autorização, já está tudo confirmado, já foi previsto, já está tudo autorizado pelo legislativo. Vejam então aqui que em momento que a gente passou pelo permanente, foi no momento inicial para poder lançar isso, ou seja, se eu pretendo pagar um 13º dos meus colaboradores, isso tem que estar lá no meu orçamento inicial. Se está no orçamento inicial, passou pela autorização legislativa em determinado momento, né? Se eu estou executando um orçamento, ele foi aprovado ano passado, então de 2021 já está aprovado desde o ano passado. E aí depois isso passa a ser financeiro, ou de natureza financeira, enfim, aspecto financeiro, por quê? Se já está aprovado, é só executar. Não depende mais de eu mandar toda vez isso para a Câmara de Vereadores para ela ficar dizendo, ó, pode pagar. Eu posso efetuar o pagamento por conta própria, né? Desde que isso já esteja previsto no meu orçamento, como a gente está raciocinando aqui. E os outros lançamentos, né, o orçamentário e o de controle, a gente também comentou um pouquinho. O controle eu não estou falando tanto, mas ele é basicamente você trabalhar com orçamento e avaliar, olha, você já comprometeu ali parte do seu orçamento, então se você já comprometeu, você não pode gastar mais com isso. É um jeito da gente ter essa informação de uma maneira mais rápida, devido à complexidade, né? E, obviamente, a prestação de contas. Então, porque senão ficaria aquela promessa, a famosa promessa de político, né? Então, você vai, presta um serviço para a prefeitura, entra na fila de espera para receber, e aí junto com você tem mais não sei quantos mil lá esperando, porque ele prometeu a mesma coisa para todo mundo, né? Em troca de ganhar o serviço, enfim, em troca de ganhar alguma coisa para a prefeitura. Isso não estaria certo. Então, para controlar esse recurso, de onde veio, para onde vai, a chamada disponibilidade de recurso, é que se usa essa natureza aqui, que é a 7, que é a 8. É mais útil quando a gente já fez pelo menos um balanço, já conseguiu trabalhar com uma situação um pouco mais clara também, tá? Então, a gente viu algumas etapas, assim, pode parecer muita coisa, mas é só para entender o processo e avaliar que ele vai ter essas diferenciações, então eu preciso meio que filtrar na minha cabeça o que está acontecendo, sempre me colocando nessa perspectiva da administração pública como um todo, né? Sendo o contador ou a contadora, no caso de vocês, da prefeitura, do governo do estado, do SAMAI, de uma autarquia, de uma fundação que seja obrigada a utilizar, de uma empresa estatal dependente, por exemplo, enfim,
né? Vai depender da situação que vocês estão. Então, seriam ali VPAs, receitas, VPDs, despesas. E esses lançamentos aqui, eu sempre vou trazer ele para vocês, para relembrar, tá? Eu não quero que vocês precisem ficar se preocupando nesse momento com decorar nada, não. E aí o manual, ele também toca no assunto que são os estoques, né? Para simplificar aqui, eu trouxe alguns exemplos mais práticos, mas de modo geral, quem quiser entender melhor esse assunto vai ter que se dedicar um pouquinho mais sobre a disciplina ou sobre a norma em si, que é a NBC-TSP 04. Tá? Tem uma norma de estoques para o setor comercial, que como a contabilidade deve tratar ela, e tem uma para o setor público também, porque às vezes o estoque do setor público é um pouco diferente do setor privado. Tá? Em regra geral, é basicamente assim, o manual ele vai falar quais são os métodos, e esses métodos são extraídos da norma, então às vezes a norma ela traz tudo completo, mais explicado, ainda que numa linguagem técnica. Aí aqui, fechando esse raciocínio rapidamente, os exemplos mais comuns que a gente tem, tá, da parte de estoque seriam material de consumo, né, que é o que a prefeitura, o governo, eu sempre falo prefeitura, né, eu preciso me corrigir nesse hábito, mas o Estado utiliza para fazer as suas atividades, manutenção, expediente, enfim, munição, né, que a gente tem aí, por exemplo, as polícias, então, às vezes você vê uma viatura, mas não percebe que lá está o estoque do poder público. Né? Você vê o policial, você vê a arma, você vê o material que ele utiliza, isso faz parte do conjunto de bens e direitos do poder público como um todo, salvo casos onde ele usa um equipamento próprio, né? Então, outros exemplos ainda, estoques estratégicos, por exemplo, reserva de energia, isso o poder público tem. Normalmente o poder privado não tem. Agora que a gente está começando aí a trabalhar com alternativas, né, de consumo, redução de energia, mas ainda assim é muito pouco usual trabalhar com esse tema no setor privado. Estoque de moeda emitida, só o governo pode emitir moeda, pelo menos no Brasil, né? Então, neste caso aqui, só o poder público vai ter um tipo de estoque dessa natureza. E aí a gente precisaria dedicar uma discussão específica para esse assunto. Materiais educacionais, didáticos, né, que ele coloca, dando como exemplo ali, aqueles livros gratuitos, ou ainda materiais para treinamento em específico, a depender. Você vai numa escola pública, você tem lá um conjunto gigantesco, né, monstruoso de coisas que fazem parte do patrimônio público. E tudo aquilo a gente tem que começar a enxergar com uma ótica da contabilidade aplicada a esse setor. Então, toda vez que você passar pela rua, for na prefeitura, for em outro lugar que envolva ali de alguma maneira a administração pública, você precisa ver esses exemplos de uma maneira mais real, né? Sendo executadas na vida real, digamos assim, não só nesses conceitos teóricos. E aí uma outra série, né? Isso que eu resumi ainda, os exemplos que ele dá, mas ele tenta ser didático nessa parte. E aí, o aspecto da mensuração que a gente falou, o estoque ele tem uma particularidade que o manual ele reforça. Devem ser mensurados pelo valor do custo histórico ou realizável líquido, dos dois, o menor, exceto em dois casos em específico, bens de almoxarifado, que devem ser mensurados pelo custo médio, como a gente chama, né, o preço médio ponderado das compras, e aí tem lá o artigo 106 da lei, e os estoques adquiridos por meio de transação sem contraprestação, que devem ser mensurados pelo seu valor justo na data de aquisição. Pode parecer assim, né, uma coisa que a gente não está acostumado, mas em resumo, transação sem contraprestação. Seriam os casos, a maior parte das receitas do governo como um todo são sem contraprestação pelo princípio da não vinculação que a gente estudou em aulas anteriores. Então, o que seriam esses estoques adquiridos por meio dessas transações? Se não há um vínculo, se não há uma contrapartida, ele precisa adotar o chamado valor justo. Tá? Então, existem diferentes métodos para diferentes situações, ok? E aí, dependendo da característica, do tipo, ou até mesmo do próprio material, podem haver ali algumas outras regrinhas que a gente precisa aplicar. O que eu gostaria que vocês entendessem? Apenas que a regra geral vai ser o chamado custo histórico para esses estoques. Os bens de almoxarifado, que são aqueles materiais que vão ser utilizados ali dentro do expediente, vão utilizar o quê? O custo médio na hora de fazer a sua precificação, né? Na hora de fazer ali o seu controle de entrada e saída de estoque. Então, essas técnicas são as mais usuais. E é muito mais comum que se tenha ali o valor de custo histórico sendo utilizado, porque o valor realizável líquido, né, numa regra geral aí, ele acaba sendo um pouquinho maior a depender de algumas situações.
Isto é apenas para garantir que aquela informação que vai ser apresentada lá futuramente no balanço patrimonial seja apresentada de uma maneira mais adequada, né, para que não haja, de certa maneira, uma maquiagem das informações contábeis. É a mesma lógica do setor privado que a gente acaba tendo. Depois que você faz alguns testes aí, você vai percebendo que tem como trabalhar a informação e às vezes induzir a uma interpretação incorreta. Por isso que o manual ele tenta ser específico dessa maneira. E aí o exemplo simples para a gente entender, comprei o estoque, poderia afetar o meu patrimônio? Sim, o estoque é tratado e é caracterizado como um recurso presente, controlado pela entidade, naquele momento da minha demonstração contábil, derivado de eventos passados. Logo, ele se caracteriza como um bem ou direito, neste caso, um bem, porque estamos falando de um estoque e é um bem físico, muitas das vezes. Então, a partir desse raciocínio, eu vou debitar número 1, né, ativo 1.1 nesse exemplo aqui, ativo circulante, e 5 seria a classe dos estoques. E creditar, neste caso, se eu fiz, por exemplo, uma compra a prazo, né, fornecedores e contas a pagar de curto prazo. Então, percebam que assim, essa premissa, até para o governo trabalhar uma compra de estoques, né, quanto de material que ele vai utilizar, ele precisa prever isso no seu orçamento. E a previsão do orçamento influencia a sua situação patrimonial. A compra influencia a sua situação patrimonial. O gasto ou o consumo, melhor dizendo, daquele estoque influencia a sua situação patrimonial. E aí, para fechar, mais uma vez, eu reforcei aqui atributos financeiros e permanentes, é essa adequação que eu já comentei com vocês. É só para não esquecer, caso vocês venham aqui depois, professor, passou um exercício de compra de estoque, vou lá olhar naquele slide. Aí eu deixei aqui para vocês não confundirem e não esquecerem desse detalhe, tá? Aí, avançando, ativo imobilizado, bens tangíveis, né, neste caso aqui, mantidos para uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços, e ainda para fins administrativos, até mesmo, né? Então, se eu tenho ali um prédio, uma máquina, um equipamento que é utilizado, que é muito grande dentro do setor público, esse tipo de infraestrutura, preciso registrar também, porque faz parte do meu conjunto de bens e direitos. Então, depreciação, exaustão, amortização, são técnicas também aplicáveis ao setor público, vão seguir a mesma ideia e a mesma regra que já vem da premissa da contabilidade como um todo. Então, o que, que aconteceria se eu fizesse a compra de uma máquina? Débito, ativo imobilizado. Se eu fiz ali a longo prazo, passivo não circulante. Tá? Então, o raciocínio, via de regra, é o mesmo. Trabalhei com receita e despesa aqui? Não. Não fiz nenhuma VPA e nenhuma VPD nesse momento. Né? Então, percebam, aqui a compra do imobilizado não trabalha nem com receita nem com despesa. Quando que eu vou trabalhar com despesa? No momento de registrar, por exemplo, uma depreciação. Aí eu vou debitar 3.3 VPD. Por quê? Porque depreciação, amortização e exaustão são despesas. Né? Às vezes a gente não fala, mas o mais correto e adequado aqui seria a gente escrever ali e colocar como nome despesa com depreciação, despesa com amortização. Não sei como que vocês treinaram isso até agora, mas a natureza daquela conta é uma despesa. Né? E o crédito, uma conta redutora do ativo, assim como a gente faz também na contabilidade comercial. Né? Então, se eu tenho uma máquina, ela vai se desgastar. Se essa máquina se desgasta, eu preciso registrar isso, porque isso afeta o seu valor. Se afeta o seu valor, afeta o patrimônio. E o patrimônio precisa ser evidenciado de uma maneira que seja clara, fidedigna, e todas as características que a gente viu na aula da NBC. Né? Então, preciso respeitar essas técnicas contábeis. Dúvidas gerais, antes da gente dar uma olhada no balanço, na DVP aqui? Para fechar aí o raciocínio, estou encerrando já, eu prometo, tá? Um comentário, só molhar minha garganta aqui. Curiosidades, ativo intangível, a gente não falou, todo mundo sabe para que serve depreciação, amortização, exaustão, não tem problema, qualquer dúvida é bem-vinda, tá? Nada? A dúvida vem na hora da prova, professor. Tá dando para seguir o raciocínio? Sim, tá tranquilo. Beleza. Tá, então eu deixei os dois links aqui, tá, no slide, tá? Vocês podem acessar, não são
única e exclusivamente os materiais que vocês precisam acessar, mas é só para contextualizar, para não deixar passando em branco aqui, né? Então, vamos dar uma olhada no que seria. Para que eu faço todo aquele débito e crédito? Para fazer um balanço, né? A gente aprende isso na contabilidade também, para evidenciar uma informação em termos mais técnicos. Então, aqui eu trouxe o exemplo do balanço da prefeitura, balanço patrimonial, vejam aqui anexo 14, porque os outros vão ser balanço financeiro, demonstrativos, balanço orçamentário e etc, né? Então, aí só para a gente dar uma olhada, ó, numa visão geral, tá dando para enxergar assim? Ficou muito pequeno? É um pouco pequeno, mas dá para aproximar. Tá. Eu vou dar um zoom aqui, eu só queria que vocês dessem uma olhada. Eu tenho uma grande coluna aqui à esquerda, onde eu vou ter, desculpa, marcou tudo. Aqui o meu ativo, certo? Então aqui eu tenho ativo circulante, lá embaixo eu vou ter ativo não circulante. Na coluna da direita, mesma coisa que a gente já conhece, né? Passivo circulante, passivo não circulante. E ele vem aqui embaixo até que a gente chega no patrimônio líquido, tá bom? Então, junto com o balanço patrimonial, não é só ele que se faz. Tem aqui, por exemplo, ó, o quadro dos ativos e passivos financeiros e permanentes, exclusivo, como um quadro separado, como uma informação complementar. Né? Isso está previsto na lei, tem uma série de fundamentos e tal. Quando a gente for fazer, eu vou mostrando para vocês. Aí, logo abaixo ainda, tem outro, que é um quadro de contas de compensação. Lembra lá que a gente usou todas as situações e vai avaliando circunstâncias ou atos em potenciais que podem vir a modificar o patrimônio de uma empresa, de uma prefeitura, de um setor público. Então, é um pouquinho mais complexo, mas está aqui junto, agregado essa informação, só para não passar em branco. Quadro de superávit e déficit, eu vou falar com vocês também quando a gente avançar e tiver feito pelo menos o balanço financeiro, para tentar entender um pouco melhor a diferença, né? Porque, curiosamente, o superávit financeiro a gente calcula no balanço patrimonial. Muita gente, às vezes, por entender ou quando vai ler lá, pensa, então isso aqui é do balanço financeiro, mas não, é do balanço patrimonial. Então, voltando aqui para o balanço, antes de eu mostrar a DVP, vamos dar uma olhada só no ativo. Assim fica bom? Dá para ficar tranquilo para vocês enxergarem aí? Só para ter uma visão geral, não precisa se preocupar muito com os números. Tá. Então, olha, a gente tem aqui no lado do ativo circulante, aí o caixa, equivalente, e elas têm essa classificação, correto? F, rede bancária, arrecadação, ou seja, financeiro. P, permanente. E assim como a gente viu. Então, essas subdivisões é de acordo com o plano de contas. Então, vamos lá, ó, está falando do estoque. O almoxarifado, material de consumo, gêneros alimentícios, materiais de construção, medicamentos e etc. Material de expediente e assim sucessivamente. VPDs pagas antecipadamente, a gente não falou, mas não precisa também. Prêmios de seguro apropriar, né? Ativo não circulante, realizável a longo prazo, créditos a longo prazo. Dívida ativa não tributária ou dívida ativa tributária. Então, aquelas coisas que a prefeitura já inscreveu na dívida ativa, o pessoal tinha que pagar o imposto, não pagou, foi para a dívida, que a gente chama de dívida ativa, e aí agora a prefeitura está contando que talvez vai receber isso, sei lá, daqui 5 anos. Então ela lança lá que ela tem um crédito a receber, ela não esquece isso, né? Assim como a gente faz na empresa. E aí tem as classificações, as nomenclaturas. Aqui embaixo continua o ativo, tá? Imobilizado, bens móveis, bens imóveis, depreciação, exaustão, amortização, igual a gente viu. Intangível, softwares, amortização dos softwares, e assim sucessivamente. E do outro lado, as subcontas também do passivo. Passivo circulante, obrigações trabalhistas. Então, que tipo de obrigação que a prefeitura tem? Contas a pagar com folha, né? Pessoal a pagar, encargos relacionados a essa área. Então, vejam, na contabilidade comercial a gente não calcula lá o INSS, a prefeitura vai calcular também um regime próprio de previdência social. Ela vai calcular de acordo com as regras do próprio regime. O Estado tem o seu regime próprio, porque servidor público não está necessariamente vinculado, ele possui um regime próprio de previdência diferente do setor privado. Então, precisa ser feito de acordo com as regrinhas de lá. Então, um contador da prefeitura tem que conhecer o Estatuto do Servidor Público, conhecer o Estatuto, né, do regime próprio de previdência também, para entender todas essas definições. Aí tem um para o governo federal, tem um para o governo estadual, tem cada prefeitura, usualmente, tem o seu. Não que seja uma regra geral, mas é muito comum no Brasil hoje, né, adotarem já essa sistemática.
E aí continua, fornecedores e contas a pagar de curto prazo, até que chega, né, provisões, até que chega então no nosso passivo não circulante, obrigações trabalhistas, neste caso aqui só teria os encargos sociais de longo prazo, e existem ainda patrimônio líquido, definindo-se ali os déficits ou superávites de acordo com os exercícios. Então vejam que assim, é muita informação, mas é porque, em muitos dos casos, né, quando a gente bate o olho a primeira vez, parece um pouquinho distante, mas a estrutura, de modo geral, aqui é a mesma. O mais complicado, pelo menos que eu achava quando eu comecei a estudar, era entender um balanço patrimonial pela ótica do ativo financeiro e do passivo financeiro. E hoje já é possível fazer essa consolidação. Claro que essa informação em específico aqui, imaginem que isso aqui é um balanço da mesma maneira, tá? Exercício atual e exercício anterior aqui. E aí, nessa situação, com as novas nomenclaturas, né, ou com o que a lei traz, que não é novo, mas diferente do que a gente está acostumado, parecia um pouco confuso. Mas se adota essa sistemática como está sendo feito hoje, já fica muito mais claro. Então eu bato o olho aqui, eu sei, ó, aqui ele está falando de uma coisa que é permanente. Se é permanente, depende da autorização. Então isso precisava estar previsto lá. É um jeito de se fazer esse controle do uso dos recursos de uma forma geral, tá? E aí, mais uma vez, então, só para fechar dentro do patrimônio ou situação patrimonial líquida, a gente vai ter, então, o resultado, o fechamento ali, que vai ser um superávit ou um déficit de acordo. É importante lembrar que o poder público, ele pode ter um déficit também, tá? É comum isso acontecer, inclusive, infelizmente. Mas qual que seria a regra geral? Que houvesse um equilíbrio, né, todos os anos. É que na hora de fazer o orçamento dá para fazer ele equilibrado, mas na hora de executar já é outra conversa, porque daí você previu que ia entrar dinheiro de tributo, não entrou, você tem uma despesa, precisa ajustar, às vezes dá para remanejar recursos, às vezes não dá, tem uma série de situações que precisa ser trabalhado, mas tudo gira em torno do orçamento. E o patrimônio acaba sendo afetado por isso também. Então vejam aqui, ó, só para trazer rapidinho, que no final essa é a coluna do ativo, à esquerda, tá? A gente vai ter exercício anterior, né, 347 milhões, e exercício atual, 424 milhões. O balanço bate quando? Quando a gente tem os saldos totais iguais, né? Então percebam que tudo está ajustado de acordo para fechar o balanço patrimonial. Lado direito agora, lado do passivo, está batendo, tanto o exercício anterior quanto o exercício atual. Então, assim, no fim das contas, né, de toda essa informação, a gente segue a mesma sistemática de um balanço patrimonial, como vocês já conhecem. Só que talvez com muito mais coisa, né, com muito mais informação, e aí isso parece inicialmente confuso. Tá? Alguma dúvida sobre o balanço em específico? Eu quero falar também da DVP, para fechar. Curiosidade, alguma coisa que vocês bateram o olho aí e não entenderam? Zero bala. Já tinham visto um balanço? Nunca viram? Eu já tinha visto porque eu já tinha começado essa matéria, mas agora tá aparecendo coisas novas. Tá. Aí às vezes pode ter estudado até no modelo anterior, né? Que aí dependendo de como que é feito. Se eu tivesse, por exemplo, fazendo um para você aqui, eu ia simplificar, né? Eu não ia trazer toda essa penca de informações aqui, porque a gente não ia ter muito aproveitamento. Mas é muito comum que os professores façam essa redução do plano de contas para a gente poder trabalhar mesmo, né? Fazer o débito e crédito e tal, tá? Ou a estrutura da lei, né? Aí também pode variar. Mas fica tranquilo que a gente vai ajustando aí, se for aparecendo dúvidas, é só me avisar. E aqui eu trouxe o anexo 15, variações patrimoniais, tá? Quantitativas, porque ele vai trabalhar exatamente com isso, com a quantidade do que variou. E o que é isso? O porquê que nós estamos falando disso, e eu deixei essas duas, não só o balanço patrimonial. É a famosa DRE, que a gente conhece, né? A demonstração do resultado do exercício, ou demonstração do resultado econômico, dependendo de como você estuda. Então, em regra geral, a DVP, demonstração das variações patrimoniais, nada mais é do que a demonstração do resultado. Por quê? Se a gente falou que VPA é receita, VPD é despesa, onde é que a gente coloca as receitas e as despesas das empresas? Não é na demonstração do resultado? Resultado não é receita menos despesa igual a resultado? Então, a lógica é a mesma.
Só que aqui a gente vai chamar de DVP, demonstração das variações patrimoniais. Seria o mesmo que dizer demonstração das variações da receita e da despesa, porque elas podem ser aumentativas ou diminutivas, tá? Então, aqui, por exemplo, o que a gente tem? Começa lá pela receita. O que seria um exemplo de receita? Uma VPA que a gente viu, os chamados impostos, né? O imposto sobre propriedade territorial urbana, o IPTU, que eu usei de exemplo lá. Existem outros tipos de receitas também, que aí aqui são colocadas todas, beleza, soma tudo, chega-se a um resultado final. Soma-se todas as despesas, variações patrimoniais diminutivas, então, estão vendo aqui, remuneração a pessoal, encargos patronais, uso de material de consumo, depreciação, juros, que a prefeitura, ou melhor, as prefeituras, o governo paga bastante, e assim sucessivamente, até existem deduções, né, ou desvalorização, aqui que ela coloca também no caso, perda de ativos, situações específicas e tal. Até que a gente chega no quê? No chamado resultado patrimonial. Então, o resultado patrimonial a gente calcula dentro da DVP. A gente faz a DRE lá e não calcula, por exemplo, o resultado líquido, né? Resultado, receita bruta, daí receita líquida, daí resultado bruto, daí resultado líquido. A lógica, a premissa vai ser a mesma. Então, tá aqui, ó, assinado, prefeito atual, né? A demonstração é do ano passado, mas é publicada esse ano, então quem faz a assinatura é ele, professor Flávio, contador da prefeitura, registrado aqui então. E aí chega-se a um finalmente, né, para avaliar. Aqui, exercício atual e exercício anterior. É muito comum essa prática, prevista em algumas regrinhas, em alguns demonstrativos, e a gente vai ver praticamente em todos, né, das demonstrações aí essa ideia. Atual, seguinte, anterior, né? Por quê? Porque a administração pública ela está constantemente se reavaliando. Então, ela precisa ter esse controle, né? Seria injustificável que houvesse, por exemplo, um prejuízo aqui, como a gente chamaria no setor privado, ou um déficit, mais exatamente na linguagem, e isso não fosse justificado, né? Não tivesse aí uma pandemia, não tivesse uma outra circunstância, o dinheiro está sumindo. Então, o que aconteceu? Isso precisa ser explicado. Ah, o dinheiro entrou, mas não está sendo utilizado, está lá parado. Isso também não pode acontecer no poder público. O equilíbrio tem que ser constante. Tudo que eu arrecado, eu preciso dar um destino, de certa maneira. Eu preciso investir numa obra, eu preciso pagar o pessoal, eu preciso garantir essa responsabilidade como um todo na gestão do recurso público. Então, aí faz-se a continha, chega-se a um finalmente, resultado patrimonial do período. Avaliando aí os dois períodos, a gente observa, né, de certa maneira, que houve uma diminuição, mas ainda existe uma variação patrimonial positiva, um superávit aqui, como a gente vai ver lá também no balanço patrimonial, 79 milhões, que seria relativamente um saldo positivo, né, um bom sinal, um bom indicativo. Então, as VPDs, 367, as VPAs, ou receitas, 446. Se fosse uma empresa, a gente ia dizer que está bem, né, que está tendo lucro. É claro que aí o contexto público envolve analisar as outras demonstrações também, tá? E a gente vai poder trabalhar com ela, fazer simulações e ver outros casos aí, vocês fazem bastante isso na disciplina 2 também, beleza? Então essas duas eu deixei, vocês podem olhar com calma, analisar, avaliar, enfim, criar aí uma perspectiva mais clara sobre o que vocês, o tipo de informação que fica confusa ou possa aparecer nova também, que com o tempo a gente vai se adequando a essa linguagem. Alguma outra curiosidade antes de eu encerrar, fechar aqui? Professor, não sei se tem a ver, ou se o senhor vai saber responder, das dívidas ativas que estão como receita. Lá no ativo não circulante, né? Considerando que o pessoal que tem as coisas em dívida ativa já quer dizer que eles não pagam as coisas, né? E que normalmente os que já foram para dívida ativa às vezes acabam nem pagando, pode cair por anos. Tem alguma provisão, algo que eles façam depois de um tempo, por exemplo, eles tiram? Seria essa conta de ajuste de perdas de créditos? Como que funciona esse caso? Tá, só me falhou um pedacinho da pergunta só. Você fala para que a informação fique mais confiável? Porque daí tá dizendo a dívida ativa que eles teriam direito de receber, né? Sim. Mas o perfil é que talvez não pague. Muito provavelmente. Então, no caso dessa conta de ajuste, seria essa contrapartida já pensando que talvez não receba o dinheiro.
Sim, baseado inclusive numa metodologia, numa lógica adotada em relação a períodos anteriores, com base em certas estimativas. Normalmente é o que é o mais usual. Na iniciativa privada, a gente também faz esse ajuste, né? Não sei se chegou a ver já. Dependendo da característica da empresa, ela já reserva, de certa maneira, para si um ajuste de perda, né? Que é uma redução do valor que ela tem a receber de longo prazo. É mais ou menos isso, estimando que não vai receber. Então, aqui só se adotou a sistemática de acordo com o que a prefeitura tem de histórico. Então, assim, depende muito por quê? Porque a dívida ativa ela passa por diversas etapas também, né? Diversos processos. Então, dependendo da característica, a prefeitura ela vai usar de todos os meios. E aí, ela não registrar isso seria pior do que ela tentar registrar fazendo essa adequação, igual você comentou. Faça o ajuste para pelo menos demonstrar ali de alguma maneira, né? Só que ela simplesmente não registrar, ela inclusive estaria incorrendo num erro gravíssimo técnico, que é dizer, olha, existe ali um realizável a longo prazo que eu não estou levando em conta. Né? Eu estou ignorando ele simplesmente porque a gente não recebe nada. Mesmo que o não recebimento fosse igual a zero e o recebimento fosse igual a zero, ela precisaria evidenciar essa informação. Por quê? Porque na hora que vier uma auditoria, a auditoria vai olhar e falar assim, tudo bem, você lançou esse IPTU há 10 anos atrás, e aí esse IPTU ele consta, e pelo fato de constar pela lei, você precisa registrar isso contabilmente, para na hora de prestar as contas, a gente poder avaliar, até para utilizar como indicador de desempenho. Né? Se consegue, por exemplo, aí às vezes você vê uma gestão que faz lá eu esqueci o nome que eles fizeram, acho que não sei se ano passado teve. O caso do IPT é um ótimo exemplo, que eles fazem aquele desconto programado, quando você tem redução de às vezes 50%, 70%, fazem os famosos feirões, né? Que não é só para o IPTU, mas usa-se para muito no setor público também por causa disso, por causa do nível de inadimplência que existe. É claro que daí, assim, não é só não pagar que fica tudo certo, mas a prefeitura toma as suas medidas e ela precisa manter porque provavelmente a maior parte aqui já está num nível de cobrança judiciária, né? De uma cobrança relacionada a outros aspectos, que não somente esperar o prazo vencer. Então, provavelmente o pessoal já foi acionado, aí leva o processo judiciário adiante, enfim. Então, segue uma série de etapas aí. Mas o raciocínio que você fez está certo, sim. É aqui que ela vai demonstrar exatamente isso nesse exemplo que a gente está usando. Foi ótimo você ter comentado isso. Obrigado. Algo mais? Curiosidades? Que chamou a atenção aí? Não sei se eu deixo aqui, se eu volto para a tela do cigarro. Só isso mesmo, professor. Obrigada. Perfeito, obrigado. Então, dê uma olhada com calma lá depois, tá? Se surgir uma dúvida, tentar fazer uma continha, não bateu, não deu certo, não entendeu, me manda lá também, até para a gente discutir um pouco mais sobre esses assuntos. E aí, na próxima aula, a gente tem programado fazer uma revisão, né? Com a disciplina de vocês, ficou para essa revisão, ela está gravada. Eu estou estudando a hipótese, vou ver com vocês lá no grupo, principalmente depois, para a gente poder, se eu conseguiria fazer isso num horário onde vocês participassem. Só que assim, como eu tenho visto que a maioria da galera não consegue estar presente, prefere assistir só as aulas gravadas, estou pensando em jogar essa hipótese lá, tá? Porque a minha ideia era gravar um vídeo, uma aula, assim, fazendo um resumão de tudo que a gente viu, mas ao mesmo tempo liberando ali para a gente poder conversar, né? Não era tanto expor conteúdo como a gente tem feito, era fazer mais uma troca mesmo. Então, isso aqui cai na prova, é importante, isso aqui, enfim, né? Como que eu posso responder tal questão? Mostrar um pouquinho disso tudo para vocês, porque a prova ela não vai ser, adiantando aí rapidinho, ela não vai ser exatamente 2 horas de prova, das 7 às 9 na terça-feira que vem, né? Então, vocês vão ter um tempo para trabalhar, a gente pode conversar, eu prefiro que haja essa troca para que realmente haja um aprendizado, né? Porque senão o pessoal às vezes pensa assim, não, eu vou só baixar os slides aqui, vou lá na prova, pego a questão e colo a resposta que o professor deu e pronto.
né? Então, eu queria trabalhar uma coisa um pouco diferente. Tem questões objetivas e dissertativas, mas a proposta da avaliação é uma coisa um pouquinho diferente dessa mais tradicional, que às vezes a gente está acostumado. E aí eu vou ver, né? Se o pessoal se animar, participar, estar presente nas aulas, beleza. Se não, eu gravo o vídeo, igual está planejado, posto ele na sexta-feira, e na terça-feira a gente vai ter a aula de avaliação. Aí, em últimos casos, se vocês preferirem também, eu posso vir na terça-feira no mesmo horário, ficar por aqui, ficar à disposição para quem vai fazer na hora, para quem vai fazer depois, daí é só me chamar também. A gente vai combinando alguma coisa. Tá? Mas eu vou ver ainda, me organizar nos horários certinho para ver se eu consigo sexta-feira. Se eu não me engano, na sexta daí a nossa aula seria das 9 às 11, né? Eu não tenho certeza, mas eu confirmo depois e falo para vocês. Professora, em questão da prova, vai estar disponível um pouco antes ou a partir do horário mesmo? Não, então, ela fica disponível na terça-feira, está programada aqui para o dia 1º, certo? Uhum. A gente vai virar agora o finalzinho do mês de maio. Sexta-feira seria a próxima aula, que é essa aula de revisão. E aí ficaria para o dia 1º, que vai ser aquela outra terça-feira, semana que vem. Meu presentinho de aniversário. Aí a minha ideia é colocar ela dia 1º e as aulas continuam. Aí eu vou dar ali provavelmente uns 2 ou 3 dias, entendeu? Para vocês não precisarem vir no mesmo dia e já fazer. Vem, dá uma olhada, vê o que já sabe, responde, o que não, ou deixa para depois. Só não muito prazo e também nada de assim, colocar para o questionário para vocês responderem das 7 às 9, entendeu? Uhum. Sim. Obrigada, professor. Bom, então é isso, tá? Eu vou ficar à disposição de vocês. Pessoal que não está conseguindo participar aí das aulas, me chama lá, me avisa por que não está participando, se está com dúvida, se não está. Quem não está no nosso grupo também participa lá. Por mais que a gente não converse muito, quando tem alguma informação mais urgente ou mais fácil de ser comunicada por lá, eu passo e fico à disposição mais uma vez, tá? Eu vou encerrar a gravação por aqui, dispensar quem está presente. Obrigado, tá? A todos vocês que vieram, que participaram aqui hoje. Obrigada, professor.